Então, agora a gente vai ter o painel de hospedagem. E, para isso, eu vou chamar o Evandro Varonil para ser o moderador. O Evandro é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de Americana, fundador das empresas Americana Digital Limitada e Americana Telecom Limitada, vice-presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Internet, a Abranet, conselheiro da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, ABRINT, associado da Internet Society Brasil e membro de diversas associações e organizações. Possui certificações como Microsoft Certified Professional, Ubiquiti Certified Training, entre outras. Ex-professor da Faculdade de Americana, Faculdade de Tecnologia de Americana, Universidade Paulista e Colégio Dom Pedro II. Trabalha com a internet há 18 anos, é responsável técnico e administrativo pela implantação de redes baseadas nos protocolos IPv4 e IPv6 em diversas empresas e tem como hobby o triatlon. Gostaria também de chamar o Alexandre Souza, da Local Web. Ele é gerente e arquiteto de redes na Local Web, pós-graduado em Sistemas de Telecomunicações e graduado em Tecnologia da Informação pela FIAP. Possui experiência em redes de provedores de serviço, Data Center e Enterprise, e certificados dos fabricantes Cisco e Brocade. Atualmente é responsável pela arquitetura e capacidade de redes da Local Web desde 2011. Possui 20 anos de experiência em redes LAN e WAN e segurança. Antes colaborou com engenharia e consultoria em redes na Cita, Promon, Global Crossing e Telefônica. E agora os representantes do Wallhost, o Roosevelt Nascimento Jr., gerente geral de produtos, responsável pela evolução e desenvolvimento dos produtos do Wallhost. Antes disso, trabalhou como responsável pela área de gestão e conhecimento de melhoria contínua de processos do departamento de P&D. Com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Paulista e Processamento de Dados pela Universidade Mackenzie. Seus interesses incluem métodos ágeis de desenvolvimento de software, gestão de serviços, mercado SMB, computação na nuvem, User Experience, Startups e Business Model Canvas. E também do UOL, o Rodrigo Lobo, que é especialista e responsável técnico pela implantação do IPv6 na rede do UOL. Agora é com o Evandro. Bom, boa tarde, pessoal. Aí depois do almoço precisa ficar bem atento aí, né, para não bater aquele soninho, né? Muito bem, acredito que vai ser um painel interessante e a gente vai poder não ficar com aquele sono depois do almoço. No período da manhã, houve alguns comentários que existem vários atores aí que influenciam na implantação do IPv6. Então, esse painel aqui vai trazer alguns desses atores, que são aqueles provedores de hospedagem, né, os dois maiores do país aí, que tem conteúdo, que hospedam sites institucionais, sites diversos aí. Isso é importante para que a gente ouça deles como está o andamento com relação ao IPv6, porque afinal a gente sabe que é uma parte importante aí ter o conteúdo disponível. Depois vamos ouvir as apresentações, depois a gente faz um debate e abre para algumas perguntas aí que eu acredito que vão existir, porque é importante a questão, vamos dizer assim, de como está esse conteúdo aí, porque pequenos sites são muito acessados aí e estão nesses provedores de hospedagem. Então, primeiro eu queria passar a palavra para o Roosevelt, do UOL, para ele nos fazer a apresentação. Fantástico. Está funcionando? Tá. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento. É uma honra representar o UOL e é um prazer também dividir a bancada com os outros convidados, em especial o Adriano,
porque apesar das nossas empresas competirem no mesmo segmento, afinal a gente é colega de trabalho, certo? Então, para contar um pouco sobre IPv6 no UOL, eu tenho que contextualizar o que é o UOL, né? Aí eu trouxe esse slide para mostrar qual é a estrutura do nosso grupo. A gente faz parte do grupo Folha e o UOL é uma das empresas desse grupo. Outra empresa importante que eu vou citar bastante aqui é o Audívio, que é um spin-off do nosso grupo para questão de data center, outsourcing, etc. E até isso justifica o convite para o Rodrigo Lobo, também aqui do UOL, que eu tive a liberdade de convidá-lo, porque ele é o responsável pela implementação de IPv6 lá no nosso grupo. O Audívio é a parte focada em infraestrutura. Toda a parte de data center, quem responde é o Audívio. O UOL, como vocês conhecem, o portal, a homepage, os produtos, os serviços, estão hospedados no UOL, né? E o UOL, eu acho que quem é de mais tempo, mais experiência de internet, né, conhece o UOL como um grande portal. A gente foi lançado lá em 96, o maior conteúdo de língua portuguesa, mas de um tempo para cá, já faz quase uma década, a gente começou a diversificar os nossos produtos, né, a nossa receita, oferecendo produtos para o mercado. Produtos como PagSeguro, Toda Oferta, Shopping UOL, e aí vai. Também focamos a parte de empresas, né, com o UOL Host, que aqui eu venho representar aqui o UOL Host, que é a parte do B2B dentro do UOL Portal. Não é mais portal, é o UOL Serviços também, né? Então, o UOL Host responde para o B2B, tirando a parte de hospedagem, colocation, que é a função da Divio, a parte de SMB, a maioria está aqui no UOL Host. E o UOL Host oferece uma série de produtos, tem mais de 20 produtos, né? E aqui eu vou contar um pouco mais sobre como é que está o IPv6 para esses clientes. Quando eu falo mercado SMB, a gente pensa, né, nossa, é só CNPJ para quem é nosso público, né? Não é bem assim a verdade, né? Se você olhar, a maioria dos produtos do UOL Host, ele também é para o consumidor final. A maioria dos clientes de alguns produtos aqui, o nosso cliente tem o CPF, não é CNPJ. Então, a hora que a gente pensa, né, que esse produto, o UOL Host, é focado para empresas, mas grande parcela aí é pessoa física. Bom, agora que eu contextualizei como é que está organizado o UOL, eu vou contar rapidamente o histórico do IPv6 dentro da empresa, porque é difícil contar como é que o IPv6 dentro do UOL Host sem falar um pouco de UOL. Vou falar grandes marcos, né, e falar como é que está o status atual da implementação do IPv6. Então, aqui algumas datas que foram importantes. Em março de 2011, a gente recebeu o primeiro bloco IPv6. A gente fez alguns testes, logo na sequência, a gente criou o primeiro ambiente de rede do OSTAC. A gente percebeu alguns problemas, tanto que logo no mês seguinte, a gente não virou a home do UOL no IPv6 Day, porque a gente estava com receio de encontrar outros problemas, né? Só que nesse dia, a gente não encontrou nenhum problema, foi um sucesso lá internamente, só que a gente não quis correr o risco de alterar a home do UOL, né? Porque uma home do UOL, perdendo um pouco de audiência por algum problema decorrente à rede, tem um grande impacto na nossa receita, na nossa audiência. Então, era um risco muito grande, tanto que a gente escolheu um outro domínio. Nessa ocasião, os nossos players concorrentes encontraram dificuldades, então a gente achou que foi uma boa decisão a gente tentar fazer o teste inicial num domínio diferente. Em 2012, a Telefônica proveu mais 2 sessões para a gente, e ano passado, na Semana IPv6, na Campus Party, a gente serviu boa parte do nosso conteúdo já em IPv6, e foi aqui a primeira vez que a home do UOL começou a responder efetivamente para o IPv6. De lá para cá, boa parte do nosso conteúdo é servido em IPv6. E aí eu queria destacar alguns marcos importantes ao longo dessa trajetória. O primeiro foi essa semana IPv6, porque a partir desse ponto, a gente começou a oferecer o conteúdo do UOL já em IPv6, e até hoje permanece em IPv6, né? Então, isso foi muito importante, porque obrigou a gente mudar um pouco a nossa infraestrutura, oferecer internamente conexão em IPv6 para os nossos profissionais. Então, isso foi um marco dentro da empresa. Decorrente a esse marco, a gente também, agora recentemente, está disponibilizando o Wi-Fi
para a Faria Lima, né, porque o IPv6 que foi oferecido para os nossos profissionais era lá na Barão de Limeira, onde ficava o nosso antigo data center. Parte do data center fica lá ainda, né? E agora, esse ano, a gente colocou Wi-Fi IPv6 para os nossos profissionais internos poderem navegar IPv6 puro. E aí, em 2012, né, no meio de 2012, a gente montou o ambiente de desenvolvimento e testes para os nossos desenvolvedores. Porque é muito importante a gente ter garantia que, ao colocar uma aplicação no ar, ao colocar uma infraestrutura, esteja funcionando. Então, o primeiro time que tem que testar, homologar, é a nossa equipe de desenvolvimento. Então, foi um grande marco em julho do ano passado. E outro marco muito importante foi, no meio desse ano, a gente terminou o nosso sistema de automação e monitoração que utiliza em todo o data center. Até esse período, até antes, no meio do ano, as máquinas IPv6 não entravam no nosso processo automatizado de monitoração e instalação. Então, isso foi muito importante, que daqui para frente agora já entra no nosso ritmo, na nossa forma de trabalhar. Isso é muito importante porque o Audivio e o UOL são certificados ITIL, a gente tem que seguir padrões, a gente tem que documentar tudo. Então, é importante, isso foi um grande marco, vai permitir a gente dar um pulo aí nos próximos meses, próximos anos. Aqui algumas telas desses nossos sistemas de monitoração. Aqui infelizmente acho que não está tão focado, mas aqui é um ping que a gente faz na máquina, ele devolve o IPv6. Aqui é outro, infelizmente desse lado não está com foco, mas, enfim, ele mostra o IPv6 já em funcionamento nas nossas máquinas. Aqui é o processo de instalação de máquina, porque ao instalar a máquina tem que ser uma coisa bem automatizada. Instalou máquina, instalou sistema operacional, já ganha o IPv6. Então, algumas telas do nosso sistema interno de automação. E qual que é o status atual, né? A gente tem andando, entregando um monte de coisas, mas e o consumo, né? E a demanda dos usuários? Esse aqui é um gráfico que a gente tirou da demanda de IPv6. Vocês notam que há uma crescente demanda, né? Então a gente olha, nossa, está crescendo bastante, vamos agilizar IPv6. Só que notem que está sem a escala, né? A hora que eu coloco a escala, essa quantidade de tráfego é muito baixa. Eu não vou entrar em detalhe que tipo de tráfego é esse. Acredito que tenha bot aí no meio, tal, né? Mas assim, ainda a demanda é muito baixa. Mas o que é importante falar é que, dado com os links que a gente tem da Telefônica, a gente está com mais de 13 mil rotas de IPv6. A gente começou a trabalhar para tudo que a gente faz daqui para frente do stack. Então, a gente está internamente já preparado, qualquer evolução já sai IPv6 nativo, né? Alguns links que nós temos hoje na borda, né, acho que é importante citar, a gente está com mais de 13 mil rotas hoje em dia, e algumas outras operadoras que não aparecem aí, a gente está aguardando a previsão para a gente receber o link de peering. Bom, e falando de roadmap, né, o que a gente enxerga daqui para frente, no que tange especificamente ao wall host, né, a hospedagem de sites, loja virtual, cloud computing para as empresas, já está em fase de teste o fornecimento automático do endereçamento IPv6 no cloud computing nosso, do wall host. Na sequência, também já está desenvolvido, a gente está na fase de teste, homologação, a parte do Balancer TCP, Firewall, e a partir desse momento a gente começa a oferecer para o público o cloud nosso com Balancer, Firewall, já em IPv6. Em paralelo a esse roadmap agora de quase curto prazo nosso do wall host, tem toda a demanda do wall, que também faz parte, entra na esteira aí, né? Dual stack em todo o wall, tem parte que a gente não usa dual stack, mas acho que não vem ao caso, a gente está ajustando isso. Uma coisa muito importante, logar, né, o source port, para que ainda chega para a gente, IPv4, chega a conexão que houve tradução NAT, né, então a gente tem que guardar para fins jurídicos, rastreabilidade, enfim. E, mais internamente, ligar os data centers do Audivio em IPv6 também. Então, basicamente é isso. Depois a gente vai abrir para a pergunta, certo? Obrigado, Tuna. Lobo, quer completar alguma coisa aí da dificuldade de que foi implantar alguma coisa antes da gente passar para o Alexandre? Quer falar alguma coisa? Depois você fica para a parte difícil das perguntas. Tá bom, Alexandre, por favor, então.
A minha ideia hoje é falar um pouco para vocês da experiência e um pouco dos problemas que a gente pegou na local web. A ideia é mesmo falar um pouco de technical case, para fortalecer um pouco mais da experiência e passar um pouco da experiência propriamente dita. Bom, falar um pouco da local web, é líder em hosting no Brasil. Hoje já possui serviços corporativos, e-mail marketing, cloud computing, PBX virtual e call center virtual. Esse é um pouco da imagem da local web e dos produtos que a gente oferta. Falando um pouco do nosso planejamento, da nossa implantação na local web, a gente começou o planejamento lá atrás, em 2010. Foram basicamente 8, 9 meses para a gente definir se a gente ia trabalhar com túnel, se a gente ia trabalhar com dual stack, ninguém sabia muito direito como fazer as coisas. Enfim, aí foi um monte de discussão e planejamos como a gente ia fazer a implementação na rede. Apesar de todo o planejamento, exaustivo planejamento, quando a gente começou a colocar isso na rede, a gente se deparou com coisas inesperadas. É aí que baseia um pouco da nossa experiência também e um pouquinho que eu queria passar para vocês. A gente começou a implementar já o IPv6 na rede do escritório da local web, para a gente pegar a experiência. Participou também da semana IPv6, em fevereiro. Só que aqui está 2013, mas foi 2012, desculpa. E a gente está em fase de alguns ajustes, baseado em algumas recomendações dos nossos fabricantes. A ideia é a gente ter uma consultoria para validar toda a parte de segurança e roteamento da rede. Uma coisa que a local web se preza muito é pelo conservadorismo. A gente faz exaustivos testes para, quando colocar alguma coisa em produção, a gente ter 100% de confiança nisso. E a ideia é a gente começar a ofertar isso já no primeiro semestre de 2014, através de demandas. Se o cliente precisar ou quiser fazer, a gente vai implementar. E, apesar disso, a gente já está preparado em dual stack. Mesmo que o cliente não queira trabalhar em IPv6, a gente já está pronto para isso. Um pouco da nossa experiência. Quando você vai implementar IPv6, não é muito diferente do IPv4. Você precisa se acostumar com isso, você precisa se acostumar com 128 bits. Hoje em dia a gente fala acesso IP tal, a gente vai ter que meio que parar com isso, né? Usar mais um pouco do DNS para resolver esse 128 bits aí. Então a dica que a gente dá faça, apaga e faça de novo. Sempre você vai se deparar com uma coisa nova. Onde a gente começou basicamente, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas a gente começou isso da borda da internet para dentro da rede. Hoje em dia, a gente já vê bem mais maduro a parte de roteamento e as features de IPv6 na parte de core e borda dos equipamentos dos fabricantes. Um pouco do problema e da experiência que a gente pegou é na parte de baixo, ali do servidor e na camada do switch de acesso. Uma recomendação que a gente dá: procurem fornecedores que dão a feature de RA-Guard. Na verdade, o IPv4 ele trabalha com ARP. O IPv6 ele é um pouco diferente, ele trabalha com multicast em vez de broadcast. Ele usa algumas mensagens de CMPv6 e uma delas é o RA Advertisement. Então, se você tiver uma VLAN que compartilha vários clientes, você tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Na parte de segurança, ele não é muito diferente do IPv4, apesar de ter o IPsec. Na verdade, basicamente todos os ataques hoje vêm tudo na camada de cima, né? Então a parte da IPsec está na parte nível 3, nível 4 aqui, e a aplicação está lá em cima. Então os ataques vêm tudo por ali. Então isso não muda muito. Os mesmos cuidados que você tem que ter com o IPv4, você vai ter que ter com o IPv6 também. No começo a gente fez algumas experiências com túneis, implícito ou explícito. Na verdade tem que tomar um cuidado grande com isso, porque você perde um pouco da visibilidade do tráfego que está passando na sua rede. Você perde o poder de autenticação e perde também a parte de visibilidade do pacote que está passando no FAR. Então, tome um cuidado um pouco com isso. E na parte de suítes de acesso, tome cuidado com a parte de configuração. A recomendação que a gente dá é utilizar o RA-Guard.
Desculpe. Usuários de IPv6, para ele tem que ser o mais transparente possível. Ele não tem que saber se ele está usando IPv4 ou IPv6. A gente que tem que fazer todo o trabalho técnico para ele que tenha a visibilidade e o conforto de flutuar na internet. Fabricante. Na verdade, todo fabricante hoje tem IPv6 no datasheet para ofertar para o cliente final. A recomendação que a gente dá é assim: peguem o equipamento, façam um teste e homologuem, para ver se todas as features que você precisa tá lá. Mais para frente, no último slide, eu vou comentar um pouquinho sobre algumas features, até para tomar um pouco de cuidado. Então, a parte de alguns problemas que a gente encontrou, que nem eu mencionei, parte de planejamento, né? Conhecimento e treinamento. É muito difícil você querer implementar IPv6 sem um planejamento e sem um conhecimento do que você está fazendo. Então, é importante treinamento, entender como funciona o IPv6, para a gente configurar isso dentro da rede. Esclarecer para todo mundo dentro da empresa por que do IPv6. Muita gente hoje não sabe por que a gente está fazendo esse trabalho todo com o IPv6. Ninguém sabe que isso está acabando. Outro problema que ocorre, quando você vai implementar IPv6, existe um receio muito grande, principalmente com questões relacionadas à segurança. Você põe IPv6, mas e se alguém me atacar, como é que eu vou ver isso? Então, esse daí não é diferente do IPv4. Então, os mesmos cuidados que a gente tem que ter com o IPv4, com o IPv6, lógico, o protocolo é um pouco diferente, então, os caminhos abertos para eles são diferentes. Então, tem que tomar cuidado e a gente pegar experiência com isso. Equipamentos que não suportam IPv6, aí que entra um pouco a parte de dinheiro, né? Então, tem alguns equipamentos que vocês vão precisar trocar e, infelizmente, isso tem custo. Atualização de sistema operacional. Mesmo que você faça planejamento e esteja bem palpado no seu planejamento, você sempre se vai deparar com alguma coisa, ou bug, que nem já foi comentado aqui, que você vai precisar atualizar o sistema operacional. Imagina isso, você ter que fazer isso numa rede de produção, porque se você trabalha dual stack, o core, o border, vai ser tudo atualizado. Então, é uma complexidade grande, porque isso para a rede. Então, você tem que tomar cuidado com isso, principalmente alguns tipos de equipamento que trabalham em virtualização, quando você atualiza o sistema operacional, eles não sincronizam depois dessa atualização. Então, existe uma parada na rede. Grana. Você sempre se depara com grana, né? É difícil você trabalhar com IPv6 sem ter algum tipo de investimento, principalmente se você começou a comprar equipamentos antes de 2008. 2008 para cá ainda dá para se virar. E falta de usuário de IPv6 na internet, né? Não adianta a gente fazer um trabalho, colocar IPv6 na rede, se falta o usuário final. É que nem o pessoal já comentou. Precisa um trabalho muito grande aí de trocar o CPE na casa do cliente. Hoje, basicamente, 80% a 90% do acesso ao hosting da local web é tudo derivado de speed, net, por aí vai. E aqui um pouco do trabalho que a gente fez, que nem eu comentei com vocês. Acho que o melhor esquema, a melhor recomendação para a gente trabalhar com IPv6 é vindo da camada superior para a camada inferior. Então, a gente começou no borda, fez toda a parte de atualização, conversou com nossos provedores de serviços, que nem Telefônica, GVT, Embratel, enfim, para ter a conexão IPv6, porque antigamente a gente só tinha o PTT. Se você pegar até final de 2012, era só o PTT que fazia isso. Era difícil você achar um provedor para estar te dando essa conectividade. Então, a local web conseguiu praticamente fechar com upstreams, praticamente no final de 2012 para o começo de 2013. Foi aí que a gente começou a pegar experiência com o protocolo IPv6. Vejam vocês, quando a gente começou a fazer teste, apesar da gente ter a conectividade IPv6, um host para acessar um host que estava do nosso lado com outro endereçamento ia até Miami e voltava. Imagina eu prover esse tipo de serviço para o cliente. A experiência vai ser muito negativa. Aqui eu tive no ano passado, até comentei isso. A gente tem que tomar muito cuidado que a sensação do cliente, do usuário final, tenha uma boa experiência para a gente não ter problemas com IPv6. Então, vindo de cima para baixo, a gente implementou IPv6 nos equipamentos de borda com a internet, na parte de core, firewall e DNS.
Qual foi o problema, um dos problemas que a gente pegou por aqui? Todo equipamento ele tem memória, como a gente também tem memória. Se você enche de coisa, uma hora satura. Então, praticamente, os firewalls que você tem, dependendo da época que você comprou, ele tem pouca memória. Então, imaginem, todas 1.000 linhas, 4.000 linhas que vocês fazem de regras para o IPv4, isso tem que ser replicado para o IPv6. Então, tem que tomar um cuidado com isso para ver se o equipamento que você está lá, apesar de suportar o IPv6, ele vai ter memória suficiente para isso. É um cuidado que a gente tem que tomar. Aí vai descendo a camada. A gente parte para o load balance, coloca IPv6, faz a parte de roteamento e toma os mesmos cuidados que a gente toma na camada de cima. E o cuidado maior que a gente tem que tomar é na parte de baixo aí, que tem a aplicação, se vai funcionar ou não vai funcionar com o IPv4. Tem a parte dos switches de acesso, que se você não tomar o cuidado, alguém pode entrar no meio do caminho, resgatar dados, ou fazer pior, fazer um denial of service em cima da sua rede. Tem muitos serviços hoje dentro de data center que são gerenciados pela equipe de data center, outros não. E tem sempre pessoas mal intencionadas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Basicamente é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, só antes de abrir para perguntas, eu gostaria de fazer um paralelo. Quem estava aí, acho que a maioria estava no período da manhã, nós ouvimos uma preocupação, e eu estava ali ouvindo o outro painel, com relação ao usuário final. Se ele deve saber ou deve ser feito alguma coisa passado para ele que ele está usando o IPv6, ou se isso deve ser transparente. E aí eu queria transferir essa pergunta para a hospedagem, porque o usuário final, o cliente das duas empresas que estão aqui, é também um usuário final, muitas vezes, que tem sites lá, acredito que mais simples, mas também envolve aquele usuário final web designer, que tem um pouquinho mais de conhecimento do que aquele usuário doméstico, faz um upload de sites. Se esse usuário deve ser comunicado, então, que está disponível ou por opt-in, aí é uma questão, até outra questão aí que a gente pode debater. Se é por opt-in ou se isso vai ser colocado, por exemplo, quando vou contratar um pacote de hospedagem, se isso já está sendo feito nas duas empresas, isso já tem IPv6 no pacote de hospedagem ou isso pretende ser colocado à disposição? Não sei se eu consegui ser claro, mas é a preocupação de como passar isso, se de maneira transparente, se um pouco mais técnica. Por favor, quem quer começar? Bom, eu posso falar um pouco sobre qual que vai ser a experiência do usuário. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos gerindo a equipe de usabilidade do UOL, e a gente teve a oportunidade de conversar com muitos dos nossos clientes. Quando a gente fala de UOL Host, a gente pensa, o consumidor final é uma empresa, mas boa parte da nossa carteira é pessoa física. E o cara que contrata, às vezes ele está em busca de montar um blog, montar, às vezes, uma loja virtual pequena. Então, é um cara que não tem experiência, não tem repertório técnico, sequer para escolher se é Linux ou Windows a hospedagem. Chega nesse cenário. Então, falar que tem IPv6 é falar grego para ele. Isso não é argumento de venda, isso não é fator de decisão de compra para esse tipo de usuário. Entretanto, quando a gente fala de cloud computing, aí a gente já mudou o tipo de usuário. Para esse, sim, pode ser fator de decisão. Então, do ponto de vista do usuário, isso faz diferença. E isso vai drivar a gente, vai nos ajudar a decidir se os pacotes que nós vamos vender já vai trazer embarcado ou não IPv6. Aí é uma decisão mais de negócio. Alexandre, por favor. Sendo bem transparente na sua pergunta, eu acredito que existe um tempo de maturidade para o IPv6 dentro de hosting. Acho que basicamente ninguém oferta isso daí ainda hoje e a gente está para pegar um pouco de experiência nisso. Essa foi até uma opção da Local Web colocar como opt-in, porque o cara que conhece, que nem comentou o colega da UOL, ele sabe o que está fazendo.
E para a gente, dentro de um data center, é muito bom para pegar experiência também. Então, se ele vai querer pegar essa experiência, eu quero pegar essa experiência, eu acredito que seja o melhor momento para a gente colocar isso em produção e, de alguma forma, pegar a experiência para repassar isso para os próximos clientes. Mas a ideia é colocar num período de opt-in e, num futuro, isso está disponível de maneira transparente. Correto. Usar os primeiros. Correto. Na verdade, não vai precisar nenhum anúncio, né? Porque, que nem foi comentado aqui hoje, o IPv4 está acabando. Então, para o cliente, se vai ser IPv4, na minha opinião, se vai ser IPv4, vai ser IPv6, para ele pouco importa. O que ele vai querer é a aplicação dele no ar. Então, acho que a experiência maior vai ser para dentro do data center, para a gente pegar a experiência, maturidade, ver como é que é o esquema de segurança disso, para a gente caminhar para os finalmente. Uma outra pergunta que eu queria ver, uma ajuda do Lobo até aí, foi comentado nas duas apresentações, é algum problema mais grave a ser citado, aproveitar o fórum aí para alertar quanto à questão de segurança daquilo que já foi implementado de IPv6, alguma coisa que vocês depararam específico com relação à segurança? Não, por enquanto a gente colocou só no IPv6, só no ambiente que a gente tem total controle, né, que é o wall, no provedor. A gente está em fase de teste ainda no wall host e no cloud público. Então a gente está lidando com essas questões de segurança agora, mas por enquanto a gente não teve nenhum problema de segurança no ambiente, tanto do wall host quanto do wall. A home do UOL tem uma visitação enorme e não houve nenhum problema mais sério de tentativa de IPv6 não. Diariamente a gente tem ataque de IPv4, mas IPv6 nenhum grande que a gente tenha notado. Né? E preocupação com relação, aproveitando o seu conhecimento aí disso, com navegadores que podem não estar acessando, coisa do tipo, preocupações que já ficaram no passado? Ficaram no passado. A gente tinha essa preocupação no início. Foi por isso até que a gente no início não virou o wall.com.br, a gente começou virando o wallv6.com.br, mas a gente viu que isso não é um problema, os browsers mais atuais já estão funcionando direitinho com IPv4 e IPv6 e por enquanto a gente não teve nenhum problema. A gente monitorou bastante a central, logo depois que a gente implementou o IPv6, que foi no IPv6, na semana do IPv6, a gente ficou monitorando a central de atendimento para ver se estava tendo reclamação e como estavam também os outros colegas, os nossos concorrentes, e a gente não notou nenhuma percepção de problema, e foi até por isso que a gente resolveu deixar até hoje o IPv6. A gente não teve nenhum problema, nenhuma percepção. Alexandre, teve lá algum problema, alguma coisa a relatar assim, mais sério? Você comentou alguma coisa de segurança na sua apresentação? Na verdade, com relação à página, o próprio receio, né? Que nem eu comentei, a Local Web se preza muito pelo serviço prestado. E se a gente vê 1, 2, 3% de possibilidade de ter algum tipo de desconhecido prejudicar a nossa rede, a gente procura evitar. Então, esse é um dos motivos hoje que o site da Local Web não está em IPv6. E alguns outros também. Com relação à segurança, é que nem eu comentei, ela não é muito diferente do IPv4. Praticamente os ataques vêm tudo em camada 7. A não ser quando é um DDoS, alguma coisa nesse sentido, que vem muito DP ou ICMP, aí cabe os seus equipamentos de segurança no front-end da sua rede te barrar quanto a isso, né? Mas o grande quesito assim, da experiência que a gente pegou foi na parte de acesso. Muitos switches hoje, praticamente tanto a Cisco como o Brocade Juniper, empregou essa funcionalidade de RA Guard praticamente no começo de 2012, alguma coisa nesse sentido. E algumas vezes você se depara ainda com alguns bugs, né, com relação nesse sentido. Hoje eu vejo um pouco mais maduro isso e dá mais conforto da gente colocar o IPv6 na rede. Então eu te diria que o principal cuidado que você tem que tomar hoje, balizado na maturidade que a gente tem já nos equipamentos de core e de borda dos fabricantes, é na camada de acesso, porque é ali que reside o grande mal assim, nesse sentido de ataque. O cuidado tem que ser tomado ali.
Eu acredito que a gente foi ultrapassando barreiras aí, né? E uma coisa que eu observei também nas apresentações é que hoje me parece, e até por reuniões que eu tive a oportunidade de participar com a equipe de IPv6 aqui do NIC, várias vezes com operadoras, parece que está caminhando, está ficando mais fácil, por exemplo, ter o acesso nativo em IPv6. Isso melhorou. No Core também nós já temos a maioria das empresas trabalhando já em IPv6. Acho que está havendo o esforço daquilo que a gente, voltando aí a citar, o que foi bastante conversado no período da manhã, está havendo os esforços conjuntos de todos os atores para ter internet em IPv6. O que eu estou sentindo agora, até me corrijam depois, o próprio pessoal da equipe IPv6, vocês, é que está faltando o usuário final com IPv6. Acho que está na hora dele ter o IPv6 lá. Não, obviamente nós não vamos conseguir ter a massa de começo, mas pelo menos esses usuários finais, para que o acesso aumente. Porque quando ele colocou lá 15 MB de acesso, né, num pico, mas eu acho que os serviços estão ficando disponíveis. Antes, mas eu não tenho o Google em IPv6, o Facebook, eu não tenho o conteúdo nacional, o UOL, a Local Web, o Terra em IPv6. E hoje isso já está sendo disponibilizado, está faltando usuário para acessar o conteúdo em IPv6. Acho que está na hora de os pequenos provedores aí, a gente já chama bastante atenção, todos têm pedido bloco IPv6 implantado e as grandes operadoras poderem oferecer isso para que a gente possa aumentar esse trânsito IPv6 aí. Sem dúvida. Bom, abrir para perguntas aí, por favor. Perguntinha. Aproveitem, por favor. No microfone. Aproveita, por favor, para... Esse painel de hospedagem foi bastante tempo, a gente programou aí, o Moreira sabe, o Edwin, para que a gente pudesse trazê-los aí. Boa tarde, meu nome é Yuri, trabalho na NET. E pegando como gancho esse assunto de dar acesso ao usuário final, para o usuário final ter IPv6 para conseguir acessar o conteúdo. Uma coisa que eu queria saber, principalmente da parte de hosting, é como que está sendo tratado o DNS para um conteúdo que é hospedado tanto em IPv4 quanto em IPv6. Se tem alguma prioridade nisso, qual o mecanismo que vocês estão usando, se foi previsto aquele happy eyeballs, como que está funcionando isso daí? Quem vai começar? Lobo. Eu posso começar. A gente ainda na parte de DNS está utilizando ainda somente IPv4, só que a gente está com um projeto já em andamento para ter nossos DNS em 2 stack. E isso vai servir tanto para o UOL quanto para o UOL Host e para o Cloud também. Então a gente ainda não tem, mas já está em fase quase que... Está quase implementado já. Está quase em produção já. Assim, hoje, basicamente, os DNS, sem muito esforço, se você fazer uma atualização de software, ele já faz IPv4 e IPv6. Na verdade, acho que reside um pouco mais na aplicação, que nem o Windows, o Linux e por aí vai, eles já dão preferência para o IPv6. Hoje mesmo, o pessoal aqui, o pessoal do PTT, do CGI, está nos ofertando aqui o acesso à internet, o Wi-Fi, e se você perceber, você já está pegando IPv6. E se o site final já está lá em IPv6, a preferência é para IPv6. Então, isso já parte da própria aplicação. Cabe o DNS fazer o quad A e responder isso daí. Não tem muito mistério, não. A parte de DNS, vou ser bem sincero, é a parte mais tranquila aí, viu? Eu queria só esclarecer, reforçar até o que o Alexandre falou. A implementação citada aí do Happy Eyeballs é uma implementação feita geralmente no navegador web, né? Então, o navegador, o padrão, o algoritmo padrão da recomendação diz mais ou menos o seguinte: você começa as 2 conexões ao mesmo tempo, IPv4 e IPv6, mas dá uma ligeira preferência para o IPv6. Essa ligeira preferência de IPv6 está na casa, às vezes, das dezenas ou centenas de milissegundos, 200 milissegundos, 300 milissegundos. Então, se o IPv6 for mais rápido ou tiver um pouquinho mais devagar, algumas dezenas ou centenas de milissegundos mais devagar, fecha a conexão IPv6. Essa pequena preferência para o IPv6 é para garantir que o tráfego, ao longo do tempo, vá migrando paulatinamente para o IPv6, né?
e algumas implementações, inclusive, nem dão essa preferência adequadamente. Então, a implementação, por exemplo, do macOS tem alguns problemas em relação a essa preferência, e às vezes ele vai muito igual, então se o IPv6 está só um pouquinho mais lento, ou está igual, de vez em quando ele vai para o IPv4, tem alguma coisa estranha. Mas é uma implementação dos navegadores, da aplicação, como o Alexandre muito bem colocou. Então, o DNS ele funciona normalmente, é simplesmente um registro a mais, lá que é o quad A, e na hora que você procura o nome, a aplicação ela recebe tantos registros A ou quad A. A preferência disso é sempre dada na aplicação. Boa tarde, meu nome é João, sou da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Perguntar principalmente para o pessoal que trabalha com hosting aí. Uma situação que a gente teve implantando IPv6 onde eu trabalho lá é que algumas aplicações quebravam quando a gente colocava IPv6 na máquina. Por exemplo, ela armazenava IP lá no campo do banco de dados, tinha um tamanho X. Como vocês trabalham com host, vocês já pensaram que vocês vão ter esse tipo de problema aí? Ou seja, você vai poder quebrar a aplicação do cliente? Assim, na verdade, tem dois momentos aí na sua pergunta, né? Por exemplo, a UOL, acredito que a UOL pode responder isso com mais propriedade, mas a Local Web ela tem lá o desenvolvedor lá que ajuda o pessoal a desenvolver suas aplicações. Com certeza, a gente pensa e testa e homologa para que quando colocar isso em produção funcione, com certeza. E com certeza você vai achar bastante aplicação que não funciona, cara, por experiência própria. Agora, existe o cliente final que ele mesmo faz a aplicação, que a gente, na Local Web, chama de uma área de G0. A gente não possui nenhum tipo de gerência, o cara só aloca lá um espaço no servidor virtual, cloud, seja o que seja, e ele mesmo desenvolve em cima. Aí cabe a ele entender isso e desenvolver. Claro, a equipe da Local Web tem várias pessoas. Hoje a gente conta com mais de 400 pessoas especialistas que podem dar suporte nessa parte de desenvolvimento e a gente pode ajudar, com certeza. Quer comentar alguma coisa, Rui? Eu queria comentar, realmente o grande problema aí reside nos legados, né? O UOL, por ter 16 anos, a gente está cheio de legado. Então, quando a gente fala em colocar IPv6, tem todo esse impacto nas aplicações. Então, o UOL hoje, a gente está servindo as páginas do UOL, a grande maioria já em IPv6. Entretanto, tem alguns produtos do UOL que tem algumas regras que utilizam o IP dentro da aplicação. Vai ter que refazer, sem dúvida, né? Agora, para o cliente final, evidentemente, a gente pode prover um ambiente de teste para ele testar a aplicação em IPv6 e, eventualmente, dar um suporte diferenciado para quem precisa adaptar a aplicação para IPv6. Melhor. Talvez seja mais um comentário, não muito uma pergunta, mas vocês podem concordar ou discordar. A última barreira que tinha para as empresas de hosting, as últimas duas grandes barreiras eram os painéis de controle comerciais, né? O Plesk, cPanel, e só mês passado o cPanel foi suportar o IPv6, lançou a primeira versão que suporta o IPv6. Então talvez agora que a gente comece a ver em massa um acesso a IPv6 nas provedoras de hospedagem em geral, como eles passaram a suportar. Então, quer dizer, está atrasado há alguns anos, né, mas já agora a gente vai começar a ver os revendedores de hospedagem, quem tem VPS, quem tem servidor lá fora, a suportar o IPv6 em uma maior escala. Na verdade, o seu comentário é muito pertinente, né? IPv6, existem vários pontos que você vai trabalhar dentro de um data center, ou que seja um enterprise, que seja um provedor de serviço, cada um dentro da sua complexidade, né? É por isso que quando você começar a trabalhar ou for ofertar alguma coisa em IPv6, você tem que estar bem balizado, homologado e ter certeza. Mesmo com o advento aí do cPanel ou outros com IPv6, a minha recomendação é assim, homologuem, trabalhe bastante. Eu sei que o IPv4 está acabando, mas ainda há algum tempo, justamente para a gente não ter esse tipo de problema. E que nem eu falei, como representante assim da Local Web, eu sou muito conservador.
Minha pretensão era lançar o IPv6 já o ano passado, em março. Eu tinha até comentado isso com o Moreiras. Mas conforme você vai andando, você vai pegando cada coisa. Por exemplo, eu fui pegar um blade não vou citar o nome do fabricante, mas eu fui colocar IPv6, é como se não tivesse IPv6 lá. Então, apesar de estar falando que tem o IPv6, a gente tem que ser bem palpado nisso daí. Esse comentário que você me coloca é bem pertinente, porque algumas pessoas pensam que a gente não faz o IPv6 ou porque o provedor de serviço está colocando Carrier Grade NAT para justificar o IPv4. Até o ESCO, o George comentou alguma coisa, vamos continuar a prolongar um pouco o IPv4 para que a gente tenha bem palpado o IPv6. Né? E esse foi um dos meus comentários. Eu sou muito transparente. Eu quero pegar mais experiência com o IPv6, justamente para me dar um pouco mais de qualidade ao usuário ou ao cliente final. Isso é muito importante. Sim, acredito que foi muito bem lembrado mesmo a questão dos painéis, porque podem me confirmar, mas deve ser muito importante a relação dos painéis com os usuários, né? E se isso não tiver previsto com IPv6, fica difícil oferecer no pacote de hospedagem, 100% né? do acesso. Sim, sem dúvida. Bom, só a gente já está... Pois não. Tem uma pergunta aqui da participação remota. Com relação ao planejamento para as redes V6 que vocês estão considerando ou já estão colocando. Vocês utilizaram alguma ferramenta específica para ajudar na gerência? Tiveram dificuldades em adaptar a ferramenta de vocês para isso? E como é que vocês estão fazendo a atribuição de endereços na rede interna de vocês e para eventuais clientes? Vocês vão usar IP estático, atribuição dinâmica via DHCP ou Neighbor Discovery Protocol? Quer comentar? A gente teve que mudar teve que adequar nossas ferramentas, sim, para IPv6. Hoje já está tudo adequado. A gente teve esse trabalho desde o IPv6 Day lá, a gente começou a partir dali, na verdade. Então, as nossas ferramentas, a gente já consegue controlar IPv6 no nosso sistema interno. Nossas ferramentas de automação, como o Roosevelt disse agora há pouco, já estão também todas implementadas para suporte IPv6. Então, nossas ferramentas de controle interno já está tudo ok. Como a gente faz no UOL? No UOL, a gente, referente à alocação de IP. No UOL, como eu disse, é tudo controlado. Então, a gente usa o modo tradicional igual ao IPv4, tanto para segurança, controles de segurança, quanto fornecimento de IPs. A gente usa de forma estática, mas com automação, utilizando o Puppet. Então, sempre que a máquina já boota, ela já se instala e o IP fica lá de forma estática já. No AllHost, a gente ainda está em fase de teste, testando a parte de segurança, e a parte de alocação dinâmica é o que a gente pretende oferecer no AllHost. A gente ainda também não entregou isso no AllHost por estar finalizando esse teste. A gente também está com um problema com o fabricante. Para alocar IP dinamicamente, a gente não gostaria de utilizar DHCP, a gente queria utilizar a opção de auto-configuration do IPv6, só que a gente está tendo um problema para a gente utilizar essa configuração com alta disponibilidade. Mas a gente pretende no AllHost e no cloud público usar de forma dinâmica. E no All é de forma estática, é outro esquema. Acho que o colega da UOL já respondeu com bastante propriedade. Assim, todos os sistemas internos das empresas têm que estar preparados para IPv6. Principalmente para arquivo mesmo, né? Inventário, esse tipo de coisa. É muito importante porque é bastante IP, bastante bit, né, para ser guardado. E com relação assim a DHCP, auto-configuration, estático, acho que a melhor resposta vai depender do modelo da sua rede, do design da sua rede, do tamanho da sua rede. Se você tem uma rede pequena, cara, coloque estático lá, você está tranquilo. Agora, eu acho que para data center é que nem o colega da UOL colocou. Ou você vai utilizar auto-configuration ou você vai utilizar DHCP V6.
Aí depende dos testes que você fazer e a maneira que se adequa ao modelo da sua rede. Dentro da Local Web a gente vai fazer o opt-in baseado em estático, mas a gente já fez testes e a nossa intenção é usar dinamicamente com DHCP V6. Bom, quero agradecer, quero deixar um desafio aí para o ano que vem, se a gente puder ter um painel novamente de operadoras, de provedores de hospedagem, de provedores de conteúdo, para a gente poder acompanhar isso, que vocês possam nos brindar novamente com apresentações, nos mostrar como está essa evolução. Quero deixar esse desafio aí, colocar o Moreiras aí. O ano que vem a gente não vai ter mais o fórum IPv6, a gente vai só ter alguma apresentação no GTR falando por que a gente não precisa mais ter o fórum IPv6, porque está tudo implementado e funcionando. Não é? Esse é o último. Esse é o último, é o quarto, mas vai terminar no quarto. Legal, se não for, tá bom. Não, tá bom, queria agradecer, pedir uma salva de palmas aí, muito obrigado.